Jeová. E aí eu falava com meu irmão, o Senhor Jeová está aqui falando comigo. Lembra você dele, ele não entendia nada. Ele falava, mãe, isso aqui é para crente, você não é. Não, eu sou crente. E aí continuei aquela leitura. Gostei demais de Moisés, fiquei apaixonado. Gostei, não sei, comecei a alimentar de fato da palavra de Deus. Eu não perguntava mais para o meu irmão sobre o advogado, sobre o habeas corpus. Não tinha mais essa coisa. Eu comecei a ler versículo por versículo. Eu li essa Bíblia toda e li o Novo Testamento 11 vezes, procurando, claro, na primeira leitura, essa coisa de acender vela e o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Uma coisa que me marcou muito, por exemplo, quando Deus manda os 11 espias, os 12 espias, e aí só sobra Caleb e Josué. Até hoje, eu falo isso com o pastor Honório, é claro, não vou mexer com a soberania de Deus, porque eu não sou louco, não sou doido, mas quem tinha que estar assumindo aquilo dali, para mim era Caleb. Caleb, ele enfrenta a multidão. Josué está quieto, está parado, e eu gosto dessa coisa de guerra, de ser valente. E eu ficava lendo, eu cheguei até a discutir com Deus. Deus, não é Josué que tem que assumir esse comando, é Caleb, ele que é o guerreiro. Por isso que eu falei para você, que eu estou aí orando, né, para ver se Deus me dá um filho para o nome de Caleb. E aí, conheci também um personagem que chamou muito a minha atenção, Elias. Elias está lá no Monte Carmelo, que você já conhece a história, confrontando os profetas de Baal. E tem aquele momento que sai aquela labareda de fogo em cima do holocausto, dando tudo. Eu, muito apaixonado pelo Antigo Testamento, eu falei assim, Senhor Jeová, eu quero ver esse fogo. Comecei então a procurar um local que fosse como se fosse o meu Monte Carmelo. Consegui madeira, fiz aquela junção de madeira, não sabia como é que era o altar lá no tempo de Elias. O que eu fiz? Aquelas madeiras que fazem festa junina, que colocam em cima da outra, até fazer um motor assim. Fiz também, forrei direitinho. Falei assim, agora só falta um animal. E aí lá meu irmão tinha deixado os cachorros comigo, e os cachorros caçavam tatu. Eu quero até falar com muito carinho o nome dos cachorros, Fofinho e Tarzan. Fofinho e Tarzan. Eu estou falando não porque o pastor Honório, alguns anos atrás, o falecido Fofinho já não está entre nós, mas ele deflagrou uma coisa horrível contra o Fofinho. Não sei de onde ele tirou isso. Ele achava que o Fofinho era homossexual, mas não tem nada comprovado. Ele não fez nada dessas coisas, e ele era guerreiro. E aí eles caçavam um tatu. E eu falei assim, gente, eu vou matar um tatu novinho. Existe o tatu galinha, o tatu teste de ferro e o rabo mole. O galinha é uma carne tipo de um porquinho novinho. E aí eu falei, eu vou matar esse tatu, vou fazer igual Abraão, botar em 2 bandas, vou molhar essa madeira, vou ajoelhar e vou falar assim, Senhor Jeová, o Senhor é nosso Deus, e quero ver essa labareda descendo. Gente, não falte escola bíblica dominical. Eu fiquei preocupado. O que Deus fazia com aquele monte de holocausto? E aí, por ignorância minha, eu entendi que Deus comia essas carnes. Você começa a ver no Antigo Testamento, é muito sacrifício. E aí eu falei assim, Deus, será que o Senhor vai gostar de carne de tatu? E aí já tinha uma coisa também, que a carne de tatu é uma carne hermosa, que pode dar problema de coração. Eu falava assim, Deus, se o Senhor não gostar dessa coisa, dessa carne de tatu? E aí ficava procurando na Bíblia, será que tem alguém que já ficou tatu? E ficava procurando, e nada. Aí eu vi até erva de farinha, falei, o que é esse negócio de erva de farinha? E falava assim, meu irmão, quando ele ia visitar, vê se você conhece algum crente que já ouviu que Deus sacrificaram um tatu para ele. Meu irmão, e você está ficando doido. Eu te falei que você não ler isso. Para com essas coisas. E aí, gente, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses. Por medo de Deus não gostar da carne de tatu, eu abandonei essa coisa. E aí ainda,
eu praticamente estava crente, não sabia, porém ainda não tinha arrependimento. Eu estava como se fosse assim, eu conheci um Deus, conheci o Senhor Jeová, conheci que Ele gosta de guerra, conheci que Ele levanta alguns guerreiros. Eu simplesmente falei assim, eu quero ser um desses guerreiros. Até que então conheci Davi. Aí eu fiquei apaixonado, guerreiro, naquela coisa toda. Só que Davi me chamou a atenção em uma coisa. Quando ele se mete com Batseba, a mulher de Urias, e aí tem todo um processo que ele tenta iludir Urias, até que ele manda o próprio Urias levar para o seu general de combate, Joabe, a sua morte escrita na mão. E aí eu parei e falei assim, Deus, mas que tipo de homem é esse? E aí, gente, a minha ficha caiu. Quando eu apontei para o erro de Davi, a ficha caiu. E eu falei, Deus, eu também já matei. Deus, eu também já me prostituí. E aí eu comecei a entender que o erro de Davi não era diferente dos meus, não. E aí eu comecei então, naquelas alturas do campeonato, eu nem estava mais procurando vela. Eu queria saber como que Davi ia ser perdoado, como que ele ia ser restaurado, como que ele ia continuar. E aí começando a ler versículo por versículo, gente, sem ter ninguém para te explicar, você tenta, tá? Vem para a escola bíblica. E aí eu comecei a ler aquela coisa toda, eu não via volta nenhuma, você não entendia, não tinha ninguém para te explicar. E eu parei de perguntar ao meu irmão, porque o meu irmão já falava que estava ficando doido. Então se eu faço mais alguma coisa, você estava ficando doido. Até que eu entendi lá no Salmo de número 32. E aí eu ficava, vai para frente, vai para trás, vai procurando, vai olhando. E aí eu entendi que o Salmo de número 32, depois de muito tempo, que eu fui aprender que ali embaixo da Bíblia, aquela nota de rodapé, são versículos que estão falando lá atrás ou na frente. Eu demorei tempos para poder compreender isso. Aí eu fui entender que o Salmo de número 32 era o Salmo de Davi, quando eu calei os meus pecados. E aí eu começava a olhar para a minha vida de pecados. E aí eu começava a olhar para trás e falava assim, Deus, eu preciso de pedir perdão também. Só que eu também não sabia como fazer isso. Aí até que eu cheguei nesse Salmo de número 51. Para você ter uma ideia, o Salmo de número 51 na minha Bíblia, a página está toda amarela, porque é o salmo que ficava aberto lá no meu acampamento. E todos os dias de manhã eu acordava, Salmo de número 51. E aí eu botei no meu coração, se Deus perdoou Davi, se Deus restaurou Davi, Ele também vai restaurar a minha vida. E o que me chamou a atenção é que ele fala nesse princípio de apontar para o pecado, mostrar que ele reconhece o pecado e mostrar que ele está pecando contra Deus. Aí eu comecei, gente, a fazer listas de pecados na minha vida. Aí eu começava, Deus, o que eu fiz de errado lá atrás? Eu quero te pedir perdão. E vim procurando, e vim realmente pedindo perdão para Deus de tudo aquilo que eu tinha feito de errado. Acabei de ler o Antigo Testamento, cheguei no Novo Testamento. Isso já acabou o ano de 92. Eu entrei no ano de 93. Lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento não me chamou a atenção. Eu também não sabia quem era Jesus, a pessoa de Jesus. Não sabia quem era o plano redentivo de Jesus. E aí, quando Jesus está lá nas bodas de Caná, que ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Eu falei, nossa, ele não podia falar assim, ele tinha que falar mãe, senhora. E aí eu fechei a Bíblia e falei, Senhor Jeová, o Antigo Testamento eu estava bem, agora o Novo não. Sabe como que eu fui descobrir que Jesus, ele está bem antes de Maria? Quando ele está lá em João capítulo 8, conversando com alguns dos judeus, ele fala sobre Abraão e fala assim, antes de Abraão, eu sou. E aí eu falei assim, eu já vi esse eu sou. Não falta escola bíblica. Vai achar esse eu sou lá atrás, semanas procurando.
era Moisés na sarça. E eu falava assim, eu já disse, eu sou. E aí eu fiz uma ligação do eu sou de Moisés com eu sou de Jesus. Aí a ficha caiu. Aí eu fui entender que de fato Jesus, ele estava muito antes. E aí eu comecei a ler o Novo Testamento, e o Novo Testamento me confrontou muito. Jesus, por exemplo, dizendo assim, ó, amai vossos inimigos. Eu falava assim, Senhor Jeová, eu já pedi perdão por tudo, agora amar o inimigo. A infantaria me ensinou totalmente o contrário disso. Amar. E aí Jesus está falando assim, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai. E fala assim, gente, quem é que Jesus está falando um negócio desse? Será que ele está vivendo isso? Será que ele sabe o que é perdoar? Eu não sabia sobre essa situação do plano redentivo. E aí eu entrei no Novo Testamento meio que assim, falando assim, ó, isso aqui é difícil demais. Aí entrei nas cartas de Paulo. Sabe o que me chamou a atenção nas cartas de Paulo? Quando ele fala assim, vós não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo, mas eu fiquei imaginando que o corpo, ele não pode se misturar com coisas erradas. E aí eu entendi a ficha, por que os crentes não pulavam carnaval, por que os crentes não fumavam, por que os crentes não bebiam, por que os crentes tinham uma vida bem melhor do que aquela do mundo. E eu até brincava com os meus amigos que eram evangélicos, amigos mesmo da Assembleia de Deus, e eu falava assim, gente, vocês estão vegetando, vocês não podem ter relação sexual, vocês não podem beber, vocês não podem fumar. Olha para o carnaval, isso é uma festa gostosa, vocês não podem pular carnaval. E aí eu entendi Paulo dizendo isso, e aí eu entendi que o crente não pode viver misturado com essas coisas. Eu falava assim, gente, não é a igreja que proíbe, é nós que temos que sair desse meio. E aí o Espírito Santo continuou trabalhando no meu coração, coisas que eu entendia que era pecado. Eu comecei a pedir perdão, eu comecei a falar realmente com o meu coração aberto e arrependido para Deus. Eu aprendi muito nas cartas de Paulo, é claro, tinha que ler várias vezes, porque não tinha ninguém para me explicar. Para você ter uma ideia, eu fiquei tão apaixonado por Paulo, que uma das cartas dele, ele fala assim, irmãos, orai por mim. Eu comecei a orar por Paulo. Senhor Jeová, eu conheci Paulo, ele é meu guerreiro, ele está pedindo para orar por ele, eu não sei onde ele está, mas só no corpo dele. Eu orei por Paulo várias vezes, até que eu peguei aquela carta aos Tessalonicenses, que ele fala lá no capítulo 4, para não ficar triste, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, Paulo, então agora vai ter oração de despedida. Gente, não pode escola bíblica. Me ajoelhei, li o texto, falei, Paulo, não sei onde você está, mas eu estou aprendendo com você que tem que orar pelos mortos. Então hoje é a oração final, amém. Aí graças a Deus, nunca mais orei com Paulo. Mas eu aprendi algumas coisas nesse tempo do mato. Pecado é pecado, ele tem que ser tratado. E aí eu quero resumir, estou vendo o nosso horário já está ficando avançado. Eu fiquei no mato de março de 92 a julho de 94. Eu fiquei 2 anos e 4 meses com meu irmão indo lá todos os dias. E esses 2 anos e 4 meses, o Espírito Santo me evangelizou com essa Bíblia. Ali eu aprendi o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. E se eu falar para você, você não vai acreditar. Eu vou ler um trecho de uma parte que eu deixei registrado. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento,
tem umas páginas que elas estão em branco. Nessas páginas eu escrevi várias experiências que eu tive com Deus. E essa experiência é poderosa. O irmão conseguiu um rádio para mim, eu comecei a ouvir trabalhos evangélicos nesse rádio, comecei a acompanhar um pastor e comecei a aprender mais de Bíblia. E uma dessas mensagens ficou muito claro o chamado para a minha vida para ser pastor. E aí eu escrevi. Ele está quase que meio assim, um hebraico, mas eu escrevi, dia 5 de maio de 1994. Senhor, se é da tua vontade que essa mensagem que eu recebi hoje, de ser pastor, seja feita a tua vontade. Só para você ter uma ideia, nenhum pastor Honório sabe disso, vai saber hoje. Embaixo desse escrito, está aqui, 12 de maio de 2001. Hoje eu dei meu primeiro passo para ir para o seminário, conversando com o pastor Honório. Seu nome está aqui. Eu entendi claramente o meu chamado, não sabia do que era igreja. Julho de 94, meu irmão chega no acampamento, eu montei 6 acampamentos, sobrevivência, e ele chegou para mim e falou assim: Ivan, você quer almoçar hoje na casa da mamãe? Eu falei: quem dera. E ele então tirou uma folha e me deu para eu ler, e era uma folha que estava escrita assim: suspenda-se todas as ordens de prisão contra Ivan Moreira da Silva. Março de 94, eu saí do mar, fui batizado na igreja batista, conheci essa amada esposa, ela me levou para a igreja presbiteriana, e hoje vocês sabem que o pastor Honório me levou para o seminário, e hoje estou pastoreando. Quero concluir, antes de orar, trazendo algumas reflexões para mim e para você. E a primeira delas, desse buraco que eu saí, do tráfico de drogas, eu não me tornei dependente, eu usei. Meus anseios dentro do tráfico era mais o armamento do que usar as drogas. Mas nesse buraco tem mais Ivans para sair. Hoje, quando a gente liga a televisão e você vê uma notícia negativa, eu vou trazer uma mais recente, dessa dona que matou o marido lá dentro de casa, que colocou dentro das malas. Você liga a televisão e vê essa mensagem, a primeira coisa que vem ao nosso coração é condenar essa dona. O papel da igreja é orar. O papel da igreja é interceder. Pastor Ivan, então o senhor é contra a condenação dela? Não. Mas deixa os magistrados que conhecem as leis aplicar as leis que têm que ser aplicadas. O papel da igreja é interceder por essa mulher. Com certeza alguém intercedeu pela minha vida. E quando eu olho para dentro desse buraco, tem muito mais Ivans para sair. Muito mais que algumas vezes nós olhamos para o tráfico de droga e nós achamos assim: Deus, desce fogo do céu e nome tudo. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é interceder poderosamente. O nosso papel é que essas pessoas como eu sejam resgatadas. Que essas pessoas conheçam esse Deus todo-poderoso. Esse Deus me tirou desse buraco com esse livro aqui. Não há outro caminho. Às vezes você vai até duvidar. Vou dar a Bíblia para ele, vai jogar fora. Não, o Deus do impossível, ele opera maravilhas. Eu lendo esse livro aqui, eu conheci esse Deus, eu sou apaixonado. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei hoje dentro da sua igreja, o pastor Mário falou assim: Ivan, deixa a sua Bíblia aqui, vamos lá atrás. Eu falei: não vou deixar minha Bíblia aqui, não deixa. Nem a minha esposa não coloca a mão nessa Bíblia. Ela manda em mim, mas nessa Bíblia aqui não. Eu sou apaixonado por Bíblia.
é o poder de Deus para a transformação do homem. E algumas vezes, por exemplo, você pai, você mãe, você já deu uma Bíblia para o seu filho? Você já chegou para ele? E hoje, gente, tem a Bíblia na versão da linguagem dos nossos filhos. A Bíblia do garoto radical. Dá uma Bíblia para o seu filho. Ah, pastor, em casa se eu der Bíblia não vai dar em nada. Dá. Hoje a tecnologia está avançando. Tem Bíblia dentro até do telefone. Não sei como que você vai fazer, mas esse é o poder de Deus para transformar o homem. A Bíblia junto com o Espírito Santo. E Bíblia e Espírito Santo precisam de uma terceira pessoa, que é o crente. É aquilo que Paulo fala: se a gente não for, não pregar, como que eles vão acreditar? E aí eu queria abrir o leque. Talvez próximo da sua casa você conhece alguém que está usando drogas. Talvez próximo do seu trabalho ou no seu trabalho você conhece alguém que é um prostituto ou uma prostituta. Ou talvez você conhece alguém que está mentindo, e por aí vai. Esses são os nossos alvos, esses são os irmãos que precisam conhecer esse Deus, que precisam sair do lamaçal das trevas e conhecer essa luz maravilhosa chamada Jesus. E algumas vezes nós estamos olhando só aqui dentro das quatro paredes, e não é o meu testemunho. Eu aprendi isso com o reverendo Honório. Nós temos que vir aqui, sim, temos que adorar aqui, sim, mas a partir do momento que você passar por aquela porta ali, através daquela porta você vai para o seu campo missionário. E se você trabalha de segunda a sexta num local só, é ali que é o local que você tem que falar de Deus. Algumas vezes nós não queremos falar no nosso local de trabalho, na nossa escola, para falar de Deus lá na Austrália. Não! Eu tenho falado com meus adolescentes que são a nossa UPA, eu chamo de tropa de elite. A sua sala lá na escola é o seu campo missionário. O recreio tem que ser o seu campo missionário. É dali que você vai falar para pessoas que ainda não conhecem Jesus. E essa coisa, gente, não é que eu fui transformado, não. Não é, não. É Bíblia. Você quer ver uma coisa? Imagina essa situação. Jesus chegou aqui agora, sentou do seu lado, colocou a mão no seu ombro, falou assim: olha, estou feliz com você, você acreditou em mim. Só que tem uma coisa: amanhã, 7 horas da manhã, eu estou voltando. Aqueles que não acreditarem em mim não vão entrar no reino celestial. Você não vai para a sua casa. Você sabe o que você vai fazer agora? Você vai sair evangelizando até o seu inimigo. Você vai na casa dos seus parentes, dos seus irmãos. Você vai até na casa da sogra. Você vai falar de Jesus para ela. E quando você acabar de falar, você não vai querer voltar para casa. Por quê? Porque Jesus vai voltar às 7 horas e tem pessoas que você ainda não falou. Então é isso que faz parte do nosso chamado. Eu sei que talvez o seu chamado não é para ser pastor, para ir para o seminário, mas você tem um chamado para ganhar almas para o Senhor Jesus. E algumas vezes nós estamos preocupados com numerologia. Ah, o pastor só fala agora que quer uma igreja de 10 mil membros. Não! Nós queremos 10 mil membros de pessoas que estavam escravizadas por Satanás e que agora estão andando diante desse Deus. Eu queria que você olhasse agora para a sua vizinhança. O seu vizinho da direita ou da esquerda, ou de cima ou de baixo, você já falou para ele de Jesus? Lá no seu trabalho, um monte de gente não crente, você já falou do poder de Jesus no seu trabalho? Lá na sua escola, você já falou, mas na escola, mas não é lá que é o nosso campo missionário. E algumas vezes nós queremos que aqui dentro da igreja seja o campo missionário. Não, o campo missionário está lá fora. Então é necessário que a gente faça uma releitura dos nossos olhares, da nossa paixão. E vou te dizer mais, com muito carinho: se você não tiver uma paixão pelo não crente, alguma coisa de errado está na sua salvação. Se você não tiver uma paixão e todos os dias você queira falar dessa paixão para alguém, para trazer esse alguém para Jesus, não pode ter certeza
tem alguma coisa de errado. Se você está esperando um evento ponte da igreja para convidar alguém para poder vir aqui, para o pastor pregar, essa pessoa aceitar Jesus, tem alguma coisa de errado na sua salvação. Nós precisamos de vivenciar isso 24 horas. Você tem que chegar em casa e tomar um banho, deitar e falar assim: Senhor Jesus, hoje eu falei do teu nome. Tem que ser assim. E aí, antes da gente orar, deixa eu compartilhar alguns micos. Vou falar só um, que às vezes você tem vergonha de falar de Jesus. Ah, mas eu não conheço bem. Não. Vou falar um mico para você e aí nós vamos orar. Preste atenção. Lá em Cachoeira tem um supermercado e que o estacionamento dele é no subterrâneo. E eu não sabia. O supermercado coloca alguns deficientes para poder atender, adotar a placa do carro. E exatamente quando eu estava descendo, tinha um deles, mas eu não sabia. E aí, essa dona, ela olha para mim e faz assim, para parar para adotar a placa. E aí eu parei ao lado dela, olhei, falei assim: é agora que é o meu momento. Eu olhei para ela e falei assim: olha, se você morrer agora e Jesus, se estiver chegando no céu, lá no céu, Jesus fizer assim para você e te perguntar a senha, o que você vai responder? Adivinha o que essa mulher respondeu para mim? Essa mulher era muda. Aí rapidamente eu recolhi minha mão para fora do carro, botei para dentro, botei a mão no volante e falei assim: Senhor Jesus, deixa eu pegar minha cara aqui do chão um pouquinho. Botei no lugar e fui embora. Mas eu fiz. Quantas vezes eu e o pastor Honório nós saímos e fazíamos isso naturalmente, micos para Jesus. Se vocês perguntarem para ele, ele vai falar. De sair para tomar um café e falar de Jesus, andar na calçada, falar de Jesus, e comprar, falar de Jesus, e comprar um jornal, falar de Jesus. Isso tem que ser 24 horas. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Eu queria que você pudesse agora, com seus olhos fechados, fazer uma reflexão. Você tem quanto tempo que está andando na presença de Jesus? Um mês? Um ano? 2 anos? 5 anos? Ou 10 anos? Esse tempo que você está andando na presença de Jesus, quantas pessoas você já levou até a Ele? Pastor Ivan, eu estou nessa igreja há 10 anos, mas ainda não passei por essa experiência. Comece a orar então agora. Pastor Ivan, eu estou aqui há 2 anos, mas nunca levei ninguém para Jesus. Comece a refletir sobre essas coisas, porque essa é a nossa missão. É a minha e é a sua missão.